amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou voltando aqui para fazer mais uma atualização daquela nossa análise com Covid que eu gentilmente ofereço para os jornalistas da Globo Lixo, já que eles não têm capacidade de fazer alguma coisa. Aliás, o Globo não tem capacidade. É uma vergonha. Uma empresa como o Globo não tem um jornalista ou qualquer que seja o funcionário, uma Mira Leitão, qualquer coisa dessa pode botar que não sabe fazer uma análise. Não tem a menor noção do que significa isso. Porque a Globo anuncia com muita pompa que o Brasil vai passar a França, ou passou a França, anteontem à noite. Anteontem à noite postou isso, o Brasil vai passar a França porque o Brasil atingiu 28 mil ou 29 mil total de mortes. O que significa isso? Parece coisa de futebol. O Brasil vai ultrapassar a França. Tem algum significado isso? Nenhum, zero significado. Porque isso aqui, nós estamos apenas trabalhando, a Globo está mostrando um número absoluto. E número absoluto não serve para nada, a não ser o histórico, para uma série histórica. Quando se faz uma análise relativa, não diz absolutamente nada. E não se pode fazer comparações, análises comparativas, sem que seja através dos números relativos. Tá certo? E por azar deles, no dia seguinte, hoje, segunda-feira, já sai que no Brasil houve uma queda em Rio de Janeiro e São Paulo muito grande, de 1.000 mortes passou para 480 e poucas mortes, que é uma queda realmente significativa. Eu espero que isso aconteça hoje, amanhã e depois. Só hoje não significa muita coisa não, mas se for hoje, amanhã e depois, começa a mostrar uma tendência de queda muito boa nas mortes no Brasil. E eu espero, sinceramente, que isso aconteça, porque eu quero que o Brasil e o povo brasileiro viva bem. Eu não sou a Globo e não sou fã da Globo. A Globo quer espalhar o terror, quer que o Brasil se ferre. Se você vê a cara da Cristiana Lobo, quando ela anunciou o número que entrou na última hora para ela ali, no programa lá da Globo News, o número que entrou de 1.000 e poucas mortes, é uma cara de felicidade total e absoluta, não é? Mas eu acho que agora ela vai parar até de anunciar, porque os números estão caindo e caindo bem. Tomara que continue assim. Pois é, meus amigos, vamos novamente aqui fazer uma análise. Eu dizia a vocês, na análise passada, comparativa, que o Brasil, na segunda comparação, está aqui, enquanto Bélgica crescia 13,1%, 4,9% Espanha, Itália 11,7%, 1,2% Reino Unido, França 11,2%, Estados Unidos 23,4%, 19,8% Alemanha, o Brasil cresceu 246%. E eu dizia para vocês que da mesma maneira que o Brasil, que os números favoreciam o Brasil, porque o Brasil estava começando a contar e estava começando a subir o número de mortes, tanto é que na primeira avaliação aqui, o Brasil tem 37 mortes por milhões de habitantes. Tá certo? E a Bélgica liderava com 758 mortes por habitante, por milhões de habitantes. Então, isso aí passou e agora o Brasil foi para 128 aqui no segundo, superou a Alemanha, porque a Alemanha vinha a 103. Eu quero que vocês dêem uma olhada devagar aí nesse quadro. E eu prefiro que vocês vão ver isso no computador ou no iPad, porque em telefone celular você não tem essa qualidade do vídeo, não é a qualidade da estatística, não aparece que a estatística aí é grande, tá bom? Então, por favor, coloque isso, porque isso é importante, é muito importante para vocês entenderem, porque a Globo, que é responsável por fazer uma coisa dessa, porque ela, não é? Ela tem a concessão para informar e não desinformar, ela desinforma e é maldosa, e é mentirosa, além disso ela é mentirosa. Entende? Então vai lá. Então quando nós vamos olhar agora essa segunda, como eu já dizia, eu vi uma queda. Olha o que vai acontecer. Bélgica, que cresceu 3,1, cresce apenas 0,1. 4,9 cresceu Espanha, cresceu 0 agora. 11,7 a Itália, 0,1 agora. 1,2 Reino Unido subiu um pouco, 1,6.
França, 11,2 anterior, subiu para 32,6. Aquela França que eles disseram que nós estávamos ultrapassando, tá certo? Nós estávamos ultrapassando em quantidade. Está mesmo, olha, em quantidade está a França 28.802 e o Brasil quanto? 29.340. E qual é a mágica aqui que a Globo não entende, não sabe? Não tem profissional nenhum lá dentro que saiba, são todos mal formados, uma formação jornalística apenas na base da intriga, só sabem fazer intriga. Não tem outra maneira de fazer jornalismo ali. Intriga e mentindo. Então, se você olhar aqui, o Brasil tem 29.340, mas 29, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. A França tem quanto? 67. Então, nós não podemos comparar esses números. Temos que comparar relativamente, temos que achar a unidade comparativa. A unidade comparativa aqui é milhões de habitantes, tá certo? Por morte por milhões de habitantes. Então, veja só, o Brasil que pulou 246% e a França que tinha pulado somente 11,2%, agora o Brasil pula somente 9,4% e a França vai para 32,6%. Exatamente o oposto do que eles estavam imaginando. Ou seja, o Brasil está muito melhor do que a França nesse quadro comparativo. E não é só isso não, o Brasil está, em termos percentuais, o Brasil me parece que o número é o 22º melhor país em termos de comparação de mortes por milhões de habitantes. 22º, tá certo? E aí fica a Globo Lixo dizendo que o Brasil é o 5º, é o 4º, mas em números absolutos não dizem nada, você não capta o essencial, que é a base comparativa entre os países. Eu não posso medir com números absolutos um dinheiro que eu aplico, por exemplo, 100 milhões, eu aplico 100 milhões e dá um rendimento X, um rendimento de 20 mil. Eu não posso comparar com 10 milhões que deu um rendimento de 2. E é claro, 100 milhões vai ser muito maior o rendimento. Eu preciso do número relativo, da unidade comparativa. Qual é a unidade comparativa do dinheiro? É o número do rendimento, é o valor do rendimento por R$1. Então, aqui nesse caso, a unidade comparativa é o número de mortes por milhões de habitantes. E quando eu faço isso, nós vimos aqui, o Brasil está numa posição muito boa, mas o 22º país do mundo. E nessa mudança aí, o Brasil já sai de 246% para 9,4%. Menor do que o pulo que deu os Estados Unidos, 37,2%. Menor do que a França, que pulou 32,6%. Agora, está tudo isso aí ok? Não. Eu não sou burro como jornalista da Globo News. E só quando tiver mais amostras é que não vão observar quem são os países que estão se dando melhor no controle da doença, tá certo? Porque essa base aí é muito pequena, a base comparativa, só tem três comparações, três períodos de comparação. Então eu preciso de mais períodos de comparação, talvez uns 6 períodos de comparação já dá para mostrar uma tendência de quem vai ser melhor mais eficiente em relação ao controle do coronavírus por milhões de habitantes. Lembre-se bem disso, por milhões de habitantes. Isso unitariamente, em número absoluto, não vale nada. Porque em termos absolutos, por exemplo, os Estados Unidos podem matar 330 milhões de habitantes. A França só vai matar 67. Tá certo? Isso não tem o menor sentido. O que vale é a unidade comparativa, que é, nesse caso aqui, mortes por milhões de habitantes. E no caso do dinheiro, é rendimento por cada real investido, ou, como nós usamos muito bem, por cada percentagem. A percentagem do rendimento é que você compara entre qualquer volume investido. Quando você tem a unidade comparativa medida, por exemplo, eu tenho
80 centavos por cada real que eu ganho. Fácil. Qualquer que seja a quantidade, eu posso medir qual é a rentabilidade, melhor ou pior. A mesma coisa aqui. Quando eu tenho uma unidade, mortes por milhões de habitantes, eu posso medir qualquer número de qualquer país, porque o país tem um certo número de habitantes. Tá certo isso? Agora, o que existe ali, existem duas coisas da Globo. Uma é maldade, é querer fazer com que o Brasil fique o povo apavorado e derrubar o Bolsonaro. E a outra é burrice mesmo. Não sabe, não entende como funciona isso. Não é? Porque se na noite anterior diz que o Brasil vai passar a França e faz manchete, no dia seguinte cai brutalmente as mortes em São Paulo e Rio de Janeiro, não dá manchete. Dá uma informaçãozinha pequena lá embaixo. Se você não prestar atenção, você não vê. Então o que é que significa isso? Isso é maldade, isso é mediocridade. Isso tem que ser fechado, o globalista tem que sair, desaparecer do cenário da mídia nacional. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau.